Só foi Paulo. Graça e paz, meus queridos irmãos, boa noite, família, amigos. É muito bom estar com vocês nessa terça-feira para mais um estudo de célula, para compartilharmos dessa palavra gloriosa que é a palavra do nosso Deus. Paz, meus amados, boa noite, graças a Deus, mais uma terça-feira juntos, você com a gente com você, nós tendo a oportunidade de estarmos aí na sua casa, no seu lar, que você faça com que este tempo seja um tempo produtivo, de crescimento, de amadurecimento, porque sempre que nós nos reunimos em nome de Jesus, Ele está conosco, através do maravilhoso Espírito Santo que nos estimula, nos anima a todo dia a prosseguir, a dar mais um passo, a buscar subir mais um degrau. E nós, como representantes do céu na terra, nós precisamos representar muito bem, com amor, com generosidade, com justiça, sendo justos, e não nos corrompendo com o mundo, não compartilhando, com o mundo. Então, assim, vamos juntos crescer nesse momento. Compartilha aí com os seus amigos da sua rede aí de relacionamento aí com a galera, para que todos possam ter a oportunidade. De repente, um desses compartilhamentos seu aí vai tocar alguém que está extremamente necessitado de ouvir uma palavra, porque pode estar até pensando em tirar a sua própria vida, está totalmente desiludido, sem esperança. E nós fomos chamados para compartilhar amor. E Deus é amor. A palavra de Deus é Deus. Então nós temos a palavra de Deus para compartilhar com as pessoas conhecidas e desconhecidas. E nós somos muito privilegiados, porque nós temos essa paz do Senhor, essa paz que excede todo entendimento, ela transborda dentro de nós. Então é isso que nos traz a segurança, é isso que nos traz alívio, em tempos de angústia, em tempos de aflições, em tempos de crise, em tempos de notícias ruins, Em meio a tudo isso, nós temos a paz do Senhor na nossa vida. E você é um privilegiado de poder ser chamado filho de Deus, Então, nessa noite, nós temos essa oportunidade novamente de ouvir essa palavra e de mais uma vez ser elevado, mais uma vez ter esse privilégio, de compartilhar, de interagir aqui com essa live, Podemos, assim, pedir orações, podemos compartilhar dos testemunhos que nós temos vivido. E hoje o tema do nosso estudo aqui é sobre o amor. Compartilhe amor com desconhecidos e conhecidos. Nós vamos falar sobre esse amor, essa palavra que deve ser compartilhada. A gente não pode guardar um tesouro só pra gente, Dentro do nosso coração, dentro do nosso cofre aqui. Não, a gente precisa compartilhar, porque o amor de Jesus, ele é para ser compartilhado, Com pessoas que a gente conhece e com pessoas que a gente desconhece também. Aquelas pessoas também que a gente vai vir a conhecer, Então, eu quero dar boa noite novamente aos irmãos aqui que entraram, que estão aqui conosco. Vamos iniciar esse tempo orando, buscando a Deus, entregando esse tempo ao Senhor e que Ele venha realmente falar aos nossos corações através da Tua palavra, que nós sejamos impactados, que o Espírito do Senhor possa usar a nossa vida e que você receba tudo aquilo que Deus quer falar e transmitir nessa noite. Amém? Vamos orar então para iniciar o nosso estudo? Ó Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, ainda que virtualmente, mas nós estamos falando a sua palavra, nós estamos aqui com o nosso coração ardendo, Senhor, porque essa palavra é uma palavra libertadora, é uma palavra que transforma, é uma palavra que traz vida, que traz ânimo para cada coração, Senhor.
que se há alguém aqui nos assistindo, Senhor, que precisa de um ânimo, de um alívio, de um refrigério, nós te pedimos, Senhor, realiza o teu milagre, o teu querer no nosso meio, em cada coração e em cada família aqui representada, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada pelo dia tão bonito que tivemos hoje, Senhor, um sol tão lindo. Obrigada porque o Senhor nos permitiu respirar, nos permitiu viver, e nós queremos te honrar com o nosso viver. Ó Senhor, te apresentamos esse tempo, consagramos a ti esse tempo, te pedimos a tua graça sobre as nossas vidas. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, hoje o estudo vai falar sobre compartilhe o amor com desconhecidos e conhecidos. Né? Há uma passagem bíblica sobre a mulher samaritana, que está lá em João, capítulo 4. Eu quero ler um versículo dessa parte da Bíblia para vocês, que tem tudo a ver com o tema desse estudo dessa noite. João 4, 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esse versículo aqui, Jesus estava se declarando, né? Estava se apresentando para aquela mulher samaritana lá que foi buscar água no poço, né? E quantas vezes acontece conosco, né, de nós nos encontrarmos com algum desconhecido na rua, ou em qualquer outro lugar, né? E a gente se apresenta. Aquela mulher samaritana, ela teve uma oportunidade única, né, na sua vida, que foi de conhecer o Salvador, o próprio Senhor, o próprio Messias. Ele mesmo se apresentou a ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você, né? Hoje o Senhor Jesus, fisicamente, ele não está conosco, mas ele está em espírito, em verdade. Nós sentimos a sua presença conosco através da presença santa do Espírito Santo. Então, nós somos as pessoas que podemos compartilhar dessa palavra, né, desse amor, dessa mensagem que foi dada para nós, né, como propósito de vida, né? O propósito para o qual nós estamos aqui é para falar do reino, né? Falar da palavra do reino, para falar do amor de Jesus para os nossos conhecidos e também para as pessoas que ainda a gente vai conhecer, né? A gente vai ter a oportunidade do Senhor colocar no nosso caminho. Essa mulher, ela não tem nome, né? É uma mulher samaritana. A Bíblia não diz o nome dela. Ela é anônima aqui nas Escrituras. Ela teve a sua vida impactada depois desse encontro, né, com o Senhor Jesus. Não somente ela, mas toda a cidade de Samaria, né? Porque depois que ela teve esse encontro com Jesus, ela foi para a cidade dela e falou para todo mundo: olha, encontrei um homem que falou tudo sobre a minha vida, né? E a palavra do Senhor, ela é assim, ela se revela a nós, né? E ela é uma luz, né, que começa a iluminar tudo e tudo começa a se esclarecer, né? E Jesus, o que ele fez naquele momento que ele teve um encontro ali com aquela mulher samaritana? Ele compartilhou amor, né? Ele falou do amor que nós temos que ter um para com os outros, né? Ele valorizou aquela mulher, porque naquela época os samaritanos, eles tinham uma briga, uma rixa com os judeus, eles não se comunicavam, um não podia falar com o outro, né? Mas Jesus valorizou aquela mulher, ele não desprezou aquela mulher, ele teve compaixão dela, ele começou a compartilhar amor, começou a puxar um papo, um assunto ali, e aquela mulher se sentiu amada, né? Se sentiu acolhida, porque a gente sabe que quando uma pessoa te despreza, né? Quantas vezes já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de pessoas passarem por você e nem te notarem, nem te falarem um bom dia ou uma boa tarde, né? Jesus não, Jesus começou a compartilhar amor com aquela mulher. Você pode ler aí depois com calma, João 4. Esse encontro que a mulher samaritana teve com Jesus foi realmente impactante e eu tenho certeza que foi algo que mudou a vida daquela mulher.
né? Nós temos a honra, né? Nós que somos filhos amados do Senhor, nós temos a honra de partilhar o amor que nós recebemos de Jesus para com as pessoas. Amados, vocês viram que tinha essa rixa aí entre judeus e samaritanos, e era muito forte. Quando um judeu, se ele quisesse ofender um outro judeu, na briga ele ia falar assim, ô, seu samaritano. Era terrível essa situação. E vocês viram que nesse encontro aí, Jesus ele amou. Jesus ele não saiu do foco do que ele tinha que fazer. Ele não foi discutir as diferenças, não foi discutir se está certo, se está errado. Ele compartilhou, ele, como a Renata falou, né? Ele se declarou para ela, falou, olha, eu sou o Messias e tal, e falou, revelou, teve revelações com relação à vida dela, mostrou para ela que ele era um profeta, que ele era um homem, ele era tudo, porque ele era o Messias, porque ele é o Messias. Então, assim, no nosso compartilhar, amados, nós somos chamados para compartilhar amor. Não é para discutir, não é para discutir doutrinas impostas por homens, que na maioria delas nós chamamos de costumes. Cada igreja tem lá o seu perfil, o jeito do seu pastor, o jeito de agir. E quando nós entramos em uma igreja, a gente não entra lá assim imediatamente para mudar aquela igreja. Não, você está entrando lá porque você provavelmente saiu de uma, que provavelmente você tinha seus problemas, e você quer tomar algo novo. E é assim que funciona quando a gente tem a oportunidade de compartilhar o amor, e Jesus deixou bem claro aqui. Ele nem precisava ter conversado com essa mulher, porque a hora que ela foi tirar água, diz que é por volta do meio-dia, do horário mais quente, em que ninguém saía para tirar água naquele momento. Então era quem? Quando Jesus revelou para ela que ela já tinha tido um monte de homens, e o que ela tinha atualmente também não era marido dela. Então, assim, tudo dá a entender que era uma mulher cheia de problema ou uma prostituta. Mas Jesus, você vê, Jesus ele quebrou a barreira dos relacionamentos. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, assim, a gente precisa amar, a gente precisa se dispor a representar o céu na terra de verdade, amando as pessoas como Jesus fez, valorizou essa mulher, valorizou a cidade, o povo da cidade de Samaria, né? E foi maravilhoso, porque houve uma transformação em muitas pessoas da cidade através de quebrar uma barreira imensa de conversar com uma mulher que o horário que ela tirava a água mostrava que ela não era uma mulher de uma família tradicional, que ela tinha um estilo de vida diferente, mas ele rebentou com tudo isso e levou a salvação através da sua própria manifestação de amor e cuidado e atenção. Né? Isso. E nós né, nos nossos relacionamentos, nós temos pessoas que conhecemos, né, que já conhecem ao Senhor Jesus, mas tem pessoas que são conhecidas nossas, que não conhecem a Jesus ainda, né? E a gente precisa refletir um pouco e ver se isso vai te incomodar. Vou fazer uma pergunta aqui. Há pessoas que você não conhece, que não conhecem a Jesus. Então, pessoas do seu relacionamento que talvez você vê todo dia, mas você não conhece, e essa pessoa não conhece a Jesus. Há as pessoas que você conhece, que ainda não conhecem a Jesus. O que a gente faz com essa informação? Né? A gente simplesmente fica alheio a isso, né? Ou a gente... qual é o convite que o Senhor está fazendo para a gente hoje através desse estudo? Compartilhe o amor com os conhecidos e com os desconhecidos, né? As pessoas que a gente que está no nosso nível de relacionamento, que ainda, né, que nós conhecemos, mas que eles ainda não conhecem Jesus, eles precisam ouvir, né, de você, de mim, aquilo que o Senhor fez, né, a obra salvadora de Jesus. A gente precisa compartilhar esse amor com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, né? Às vezes parece que não está no nosso alcance, mas essa é a obra que Jesus mandou, né?
ele deu uma ordem para nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem crer, for batizado, vai ser salvo. Quem não crer, vai ser condenado. Simples assim, né? Então a gente precisa fazer o quê? A nossa parte. A gente não pode simplesmente ficar alheio e ser um cristão 007, como que... 007, né? Um cristão assim... Cristão secreto. Secreto, né? Um agente secreto, agente de Deus. secreto de Deus. A gente não pode ser um agente secreto de Deus, né? Nós precisamos cumprir o ID de Jesus, né? A gente não precisa sair da nossa cidade para fazer missões em outro país, mas a gente pode fazer missões, né? Cumprir o ID de Jesus, né? Na rua da sua casa, no meio em que você se relaciona, né? Isso é importante. Hoje em dia, quais são as motivações para a gente conhecer novas pessoas? O que nos leva, né? A gente tem motivações de sobra para conhecer várias pessoas. Nós às vezes criamos novas amizades orando para que sejam só as agradáveis, né? Senhor, que hoje esse dia seja abençoado, que eu só conheça pessoas agradáveis, né? Que eu só faça amizade com pessoas agradáveis. Não é assim, né? No seu dia a dia você conhece pessoas que às vezes são pessoas mesquinhas, são pessoas que são egoístas, orgulhosas, né? Não são só pessoas agradáveis que você conhece. Mas Jesus também quer que a gente compartilhe do amor dele com as pessoas também, né? Não só as agradáveis, as desagradáveis também. E tem, né? A criar amizade só para ter uma rede social com milhares de seguidores, né? Tem pessoas que têm milhares de seguidores na rede social, mas se for contar os amigos de verdade, não cabe nem numa mão, né? Para contar. Então a gente precisa rever, né, os nossos conceitos de amizade. A gente muitas vezes cria amizades em busca de um relacionamento para se casar e formar família. Tem gente que fala assim, eu quero criar novas amizades para eu namorar, para eu arrumar um marido, arrumar uma esposa, e eu quero novas amizades. Estou passando da idade, então eu preciso arrumar vários, nas minhas redes sociais, tem muita gente, porque ali de repente vai aparecer o meu escolhido, a minha escolhida, porque eu não quero ficar para titio nem para titia. Isso. A nossa rede social, né, como a Estherzinha está interagindo aqui com a gente, não é somente para a gente postar foto, não. Né? A gente precisa falar do amor de Jesus, né? Falar que você professa uma fé, que você tem uma fé, né? Quando você posta um vídeo da sua igreja, você está mostrando para as pessoas vão lá, vou olhar o vídeo lá que ela compartilhou, nossa, ela vai numa igreja, nossa, que legal, que música abençoada, e aquilo toca no coração dela, né? Então aqui a gente está falando quais são as motivações para nós conhecermos novas pessoas. A gente está falando algumas das motivações, né? Outra motivação, criar amizades para levar Jesus até elas. Então a gente não está aqui falando assim, a gente só tem que criar amizade só para levar Jesus. Não, a gente pode ter todas essas motivações. Eu quero ter novas amizades para eu conhecer pessoas agradáveis, eu quero ter novas amizades para ter uma rede social mais cheia de amigos, eu quero ter novas amizades para ter um relacionamento e vir a casar, formar uma família. Eu quero ter um relacionamento também para falar do amor de Jesus para essas pessoas. Então as motivações são bastante, né? Mas todas elas, o objetivo principal é de tornar Jesus conhecido dessas pessoas. Né? A gente precisa compartilhar esse amor para que todas essas pessoas descubram a verdadeira identidade e o propósito em Cristo. Né? Existe uma palavra no nosso meio hoje que não é muito conhecida de todos, mas é networking, uma palavra em inglês, né, que quer dizer ação de trabalhar a sua rede de contatos, né? Trabalhar a sua rede de contatos, trocando informações importantes, então seu networking, né, é a ação de trabalhar a sua rede de contatos. O seu networking da salvação deve crescer a cada dia, né? Essa rede de contatos aí
precisa crescer, né, com relação à salvação, com relação ao reino de Deus, as pessoas conhecerem através de você o reino de Deus, né? Amanhã você pode se deparar com um conhecido, com um desconhecido, né, que vai se tornar um conhecido seu, vai se tornar um amigo seu e conhecerá Jesus também, só porque você decidiu compartilhar Jesus com ele. Você já imaginou que peso isso tem na eternidade? Foi através de você que aquela pessoa veio a conhecer Jesus, a conhecer o poder salvador de Jesus Cristo. Então, a gente está falando aqui de coisas importantíssimas para o reino de Deus, né? São levar o amor de Jesus para as pessoas e as pessoas mudar o destino eterno dessas pessoas, né? Porque as pessoas que não conhecem Jesus, infelizmente, elas estão caminhando ao destino eterno da condenação, né? Porque não tem a Jesus. E quando você compartilha desse amor e a pessoa toma a decisão por Jesus, ela converte, né? Ela se converte, ela muda o caminho e começa a seguir Jesus. Nós somos representantes do céu na terra, né? Nós somos embaixadores de Jesus na terra. E esse network da salvação nossa, ele é importante demais, porque, amados, às vezes você lê uma frase de uma pessoa conhecida ou desconhecida e você posta essa frase. Não estou dizendo que não possa fazer isso, mas às vezes você posta a frase da pessoa. Mas você também pode postar o que Deus falou com você através da frase daquela pessoa. Porque é mais precioso e pode alcançar mais pessoas. Não é só printar. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ctrl+C, você copia, Ctrl+V, você cola lá, copia e replica para as pessoas. Não, às vezes Deus usa uma frase de alguém famoso, desconhecido e tal, bíblica mesmo, e Deus falou com você. Aí você para um pouquinho e remoe aquilo, e Deus, o Espírito Santo, vai te dar a sua frase, vai te dar a sua colocação, a sua oração, né? Para escrever ali e compartilhar com as pessoas. Deus falou comigo assim hoje. Você pode não só Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Você pode ler, meditar e fazer a sua frase do dia, como nós fazemos aí com frequência. Então, assim, você pode, use o seu network da salvação, use as suas redes sociais para compartilhar, trocar informações relevantes, para ajudar as pessoas. Tem gente que você vai alcançar e que nós não vamos alcançar. Então, assim, o seu network da salvação precisa estar ativo, porque o nosso principal motivo de ter uma rede social é compartilhar, multiplicar o amor de Jesus. Compartilhar e multiplicar, é o que a gente está falando, com conhecidos e desconhecidos. E a rede social leva para os conhecidos, que os conhecidos levam para os conhecidos deles, que são desconhecidos seus. E no fim, todo mundo ouve a mesma coisa, você falando de Jesus. Os irmãos estão falando aí que está travando a transmissão, né? Aqui nossa transmissão tá normal. Você pode sair da live e entrar novamente para tentar, né? Para tentar fazer essa tentativa aí para ver se melhora. Aí na região aí do Campo São José, aqui a Bia, Mariana. A Bia também falou. Então é melhor desligar e reconectar, porque não deu nenhuma travada aqui ainda, né? Então pode ser o seu celular, a operadora que você usa, algum problema assim, sai, volta e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Volta ao normal em nome de Jesus. Voltou aí? Então, se nós perguntarmos na rua para as pessoas, você acredita em Deus? Né? Nós ouvimos uma vez um vídeo, né? É lógico, todo mundo fala, eu acredito. Certamente a resposta de todo mundo é acredito que existe um Deus, tal, né? Só que há uma diferença entre acreditar que Deus existe e tê-lo como Senhor e Salvador. É uma diferença muito grande, né? Acredito que Ele existe, mas ter Ele como Senhor e Salvador
aquele que lidera a sua vida, aquele que inspira as suas decisões, tá muito difícil de encontrar uma pessoa assim, né? Somos nós que vamos demonstrar em amor essa diferença. Então as pessoas, elas acreditam em Deus. A maioria das pessoas do meu relacionamento acreditam em Deus, mas elas precisam ter uma intimidade, né? Precisam conhecer, não só de ouvir falar, né? Mas de andar com o Senhor, de ter inspirações nas decisões do dia a dia, né? A gente vive através do Senhor, é Ele que conduz a nossa vida. Então, hoje, compartilhe amor com os desconhecidos e conhecidos. Esse é o tema do nosso estudo e a gente quer levar você a se despertar com relação a isso, né? Quando você acordar, na sua primeira oração, você falar: Senhor, que hoje, né, as pessoas que passarem por mim, eu possa ter a oportunidade de falar pelo menos uma frase que vai impactar essa pessoa, né? Que o Senhor dê oportunidades para nós de falarmos do amor do Senhor para essas pessoas. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre quem são os desconhecidos e conhecidos que nós podemos compartilhar a salvação e o amor de Cristo. Amém? Somos nós, amados, em palavras e em ações, que vamos mostrar qual é a diferença de quem conhece só de ouvir falar e de quem não conhece. E olha que tem bastante, hein? Quem são os desconhecidos e conhecidos que podemos amar? Todas as pessoas necessitadas no mundo que vamos encontrar no nosso dia a dia se encaixarão em alguma destas realidades. Quais são as realidades? São necessidades espirituais, são necessidades financeiras, são necessidades emocionais, são necessidades sociais. Você vê? Então, assim, todas as pessoas que você encontrar, de alguma forma, tem algum problema, alguma necessidade, alguma dificuldade que precisa de uma palavra positiva. E a palavra positiva nossa não é essas palavras de ânimo aí tirada desses filósofozinhos aí, não. É a palavra de Deus, a palavra de Deus que transforma. Tá? Os livros são legais para ler, ajudam a gente a criar um vocabulário mais rico, às vezes nos motivam, mas baseados na palavra de Deus, nós precisamos divulgar para os conhecidos, os desconhecidos, o quê? O amor de Deus. O amor de Deus está onde? Em Ele ter enviado o seu Filho amado para morrer e ressuscitar e nos garantir que se nós nos entregarmos a Ele, nós vamos ter vida eterna. Nós vamos, em meio ao caos, continuarmos andando e marchando. 1000 vai cair de um lado, 10.000 do outro, as ondas se levantam, as tempestades se levantam e nós andamos sobre as águas. Nós estamos ali firmados no Senhor. Podemos ser abalados de vez em quando, por quê? Porque nós somos humanos. Mas nós somos conhecedores da palavra e o nosso foco, o Senhor nos capacitou para ajudar as pessoas de forma espiritual, muitas de forma financeira, pessoas que estão com o emocional destruído, né? Acabou um relacionamento, a pessoa está perdida, assim, sabe, se joga em qualquer braço. Não, nós vamos precisar ajudar essas pessoas. Na vida social, as pessoas precisam se comunicar, as pessoas precisam conversar. O pastor Luiz normalmente ele fala assim: nós não somos ilhas, nós não ficamos sozinhos nesse marzão aí que é o mundo. Então assim, nós temos muita coisa boa da parte do céu para abençoar as pessoas, tanto na área espiritual, na área financeira, emocional e social. Em dias de tanta falta de amor em todo mundo, o amor lá de João 3,16, que nós conversamos já no CTVIP, né? O amor ao mundo significa prioritariamente, a prioridade é amar em ação, não é só amar de palavra, não. E nem só assim, a gente tem ações, nós precisamos amar em ação em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tá? Porque toma cuidado. Tem muita coisa aí que parece, mas não é, né? Como diria o Agnaldo Timóteo, não, eu não vou falar. Nós precisamos tomar cuidado, essa coca não é Fanta, vamos ficar com essa aí, né? Então assim, vamos focar, porque nós precisamos manifestar o céu na terra, e nós já fomos capacitados para ajudar as pessoas, compartilhar de alguma forma. Você às vezes não vai conseguir ajudar de todas as formas, mas tem uma que você consegue.
se você estiver focado no Senhor. Então a sua prioridade é amar em ação, em nome de Jesus Cristo. Quem são as pessoas necessitadas da nossa vida? Os pobres, os que menos podem, têm poder aquisitivo, né? 2 Coríntios 9,11 diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, em qualquer situação. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. O apóstolo Paulo está orientando a igreja que nós, o povo de Deus, nós não vamos viver só a graça comum, nós vamos viver a graça da comunhão que nós temos com Deus, além da graça salvadora, né? E nós vamos ser enriquecidos. Para quê? Para sermos generosos em todas as ocasiões e ajudarmos as pessoas. Esse enriquecidos, meus amados, não é só de dinheiro não. Quem está no CTVIP está sendo enriquecido de conhecimento de Deus, então vai ser mais usado de forma espiritual para abençoar as pessoas. Nós temos pessoas de posses que vão abençoar financeiramente. Emocionalmente, se você não tiver conhecimento bíblico, você não consegue ajudar alguém. Se você for lá no seu achismo e tal, você vai falar de coisas terrenas, isso passa e não enche o coração das pessoas. O que enche o coração das pessoas é a palavra de Deus, falada com amor. As necessidades sociais é com amor, o amor de Deus. Então, existem as pessoas, né, menos favorecidas aí, e nós, a Bíblia diz que nós seremos enriquecidos, nós prosperaremos, seremos abençoados, para de forma generosa abençoá-las, né? E dando graças a Deus, glorificando a Deus com a oportunidade que nessas áreas de necessidade, em algumas delas, em várias delas ou em todas elas, você pode de alguma forma compartilhar o amor de Deus, que não é só Jesus te ama, não, existe todas essas aí, na área espiritual, financeira, emocional e social. E os pobres, os menos favorecidos precisam de uma palavra, às vezes nós saímos, que nem falamos semana passada, a gente leva uma cesta básica, fala do amor de Cristo, faz uma oração, convida para vir à igreja. Às vezes as pessoas só querem a cesta básica. Meus queridos, a gente está falando aqui dos pobres com menos poder aquisitivo, mas o Senhor, existem muitas pessoas que são ricas, né, têm muito poder aquisitivo, mas estão totalmente assim desiludidas, né, com a vida, né? A família às vezes está destruída, então a única coisa que essa pessoa tem é dinheiro, né? Ela é tão pobre que ela só tem dinheiro, né? Porque ela não tem uma família para apoio, para suporte, ela não tem felicidade. Então, as pessoas necessitadas da nossa vida não são somente os pobres com menos poder aquisitivo, mas são os pobres em espírito também, né? As pessoas que às vezes são até ricas, que têm muito dinheiro, né? E hoje nós estávamos falando sobre isso, eu e o Valdo, né? A gente estava comentando sobre uma pessoa que a gente conhece e que tem tanto dinheiro, não tem problema nenhum com, né, de comprar algo, de pensar numa dívida, de tal, mas infelizmente ela só tem dinheiro. Ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. Então nós temos que valorizar essa palavra, essa paz que o Senhor dá na nossa vida, porque essa paz, ela é uma preciosidade, uma riqueza sem tamanho, um tesouro sem igual. E a gente fala assim, mas é muito bom ter dinheiro, mas o principal na nossa vida é ter paz, né? Ter Jesus na nossa vida, ter essa paz que só Jesus preenche. Esse vazio que as pessoas têm aí é exatamente o tamanho do Senhor Jesus, né? Então a gente precisa compartilhar amor com essas pessoas. E olha, você pode compartilhar, por quê? Espiritualmente você é bem resolvido. Se você é bem resolvido espiritualmente, a sua vida financeira, ela é uma vida estável, precisa ser estável. Os irmãos sabem, quando a gente assumiu a igreja, a gente tinha algumas dívidas e conversando com amados irmãos, recebemos algumas orientações, vendemos o carro que tínhamos, pagamos as nossas dívidas, pegamos um carro menor, mas
assumimos a igreja com a cabeça erguida, de como cristãos espirituais que estavam, falando, não, decidimos, largamos um bem que particularmente eu sofri. O homem gosta de carro. Tem uns que não gostam, mas eu gosto. Assim, o meu é esse, eu gosto muito de carro, sou muito feliz hoje com o carro que nós temos, porque o Senhor já restituiu tudo, né? Então, assim, a gente teve que sacrificar para poder dar um bom testemunho para os nossos irmãos. Então, a gente está legal espiritualmente, está legal financeiramente, emocionalmente. Se nós estamos espiritualmente legais, emocionalmente nós também vamos estar. Menos briga dentro de casa, menos briga conjugal, mais amor, mais compreensão, mais paciência. Agora, se emocionalmente você não está legal, é porque se espiritualmente não está legal. E provavelmente financeiramente você também não está legal. Socialmente, às vezes, você é um daqueles desagradáveis. Cristão desagradável. Por quê? Porque você está sempre nervoso, porque você está vendo as pessoas terem e você não tem. Mas por quê? Porque o seu altar não está reformado, ele está trincado, ele está sujo, tem algum problema. E você pode fazer a diferença. Os verdadeiros cristãos, eles têm uma vida espiritual, financeira, emocional, social, legal. Para quê? Para abençoar os pobres. Os pobres que não têm um poder aquisitivo legal e aqueles que são tão pobres que só têm dinheiro, que tem uma série de outras dificuldades, né? Os órfãos e as viúvas, esse é conhecido de todos nós, né? Tiago 1,27, esse Tiago é o irmão de Jesus. Os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Tiago 1,27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e manter-se incontaminado pelo mundo. Então, assim, nós precisamos ajudar as pessoas, os órfãos e as viúvas, mas nós precisamos ficar bem distante desse mundo contaminado do quê? Do pecado. Aí o pecado entra tudo aquilo que você já sabe. Então, assim, nós precisamos ajudar as pessoas, esses órfãos e viúvas, aí encaixa um monte de coisa. Então, nós precisamos trabalhar isso. Esses dias eu estava lendo sobre isso na própria palavra de Deus, acerca das viúvas jovens. A palavra de Deus às vezes é meio rígida, parece que é difícil de entender, né? Fala das viúvas mais velhas, que é para a gente cuidar, mas as viúvas mais novas buscar um novo casamento para seguir a vida. Às vezes não eu fiquei viúva, era vontade de Deus. Não, Deus está no controle de tudo, mas a gente tem que seguir o barco, né? Então, assim, eu lembrei quando eu comecei a estudar isso aqui, e eu fui pesquisar, né? Daí eu falei, mas tem dentro da lei bíblica, né? As variáveis com relação às idades das viúvas, né? Então a gente precisa ajudar os órfãos e as viúvas, aconselhando, ajudando mesmo financeiramente. Não dá para ajudar o tempo todo, mas nós, graças a Deus, a igreja tem sido uma bênção. E toda a igreja, nós como igreja, nós não temos dízimos e oferta para ter uma conta farta de dinheiro e deixar lá e o povo sofrendo, não é para isso. Claro, a gente tem que ser bem organizadinho e tal, e Deus tem abençoado nisso, mas nós precisamos ajudar os pobres, os órfãos e as viúvas, porque são necessitados. Os prisioneiros em sua realidade. A gente tem os prisioneiros aí que precisam de ajuda. Como? Olha o texto. Hebreus 13, 3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sofrendo no corpo. Olha o que Deus fala aqui, amados. Às vezes é difícil a gente ir numa prisão. Eu já fui visitar meu irmão na prisão e como que é? Não é vistoria, quando a gente vai lá, eles fazem, manda a gente fazer uma ginástica lá. As mulheres principalmente são para verificar se você está escondendo alguma coisa no corpo.
Eles fazem lá a vistoria deles lá. Eu esqueci o nome que é dado aí. Se alguém lembrar, coloca aí. O texto não diz, às vezes, você pode até ir, tem gente que tem o dom, que gosta de ir nas prisões, nas cadeias, para levar o evangelho. É a revista. Não é a revista de folhear, é a revista de revistar. Então, assim, é vergonhoso, a gente passa por humilhações, principalmente as mulheres, quando vão visitar maridos, filhos na prisão, né? O texto, ele diz assim: lembrem-se dos que estão na prisão. Não tem os que têm o dom para ir lá, mas se você não tem, como você vai lembrar dos prisioneiros? Lembrem-se, ore, ajude quem tem esse chamado, esse dom para ir lá, casa de recuperação. Então, assim, você pode de todas as formas. Às vezes, pastor, mas eu não tenho dom para ir lá na cadeia e evangelizar. Lembre-se dos que estão presos. O que é lembre-se? Ore e ajude, seja generoso, ajude aqueles que têm esse dom para ir lá. Tá bom? Então, o texto de Hebreus 13:3 fala dos presidiários. Mais um grupo aí de necessitados na nossa vida. Os imigrantes em nossa cidade. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Aqui o Senhor está falando, Deuteronômio 10:19, ele falou lá com o povo de Israel. Mas nós, amados, esses dias nós estávamos conversando com a Lia, e a Lia falou que quando ela veio da Bahia para cá, ela foi para a escola, tinha mais ou menos 16 anos, e ela sofreu muito bullying pela forma de falar, o jeito que ela vivia lá e o jeito que passou a viver aqui, é como se você fosse um imigrante, você saía de um lugar e ia para o outro, uma cultura para outra cultura. E às vezes nós somos humilhados, as pessoas pisam na bola, as pessoas cometem bullying contra nós. Não é brincarmos, sem frescura, tá? Porque às vezes você fala qualquer coisinha, o fulano já fica todo ofendido. Não é. Se você é baiano, se você é paulista, se você é carioca, tem o seu estilo de falar, tem o seu jeito de viver, as pessoas vão brincar. Mas assim, a gente sabe quando é bullying de verdade. E a própria palavra diz para a gente amar as pessoas, a gente cuidar das pessoas. A gente cria amizade e faz brincadeiras às vezes, e dentro daquela amizade não é ofensiva. Quem está de fora está se ofendendo de bobeira, não está nem na conversa, tá? Pegou o ônibus, sentou no corredor e está achando que está na janela, está querendo pagar de gostosão e querendo ser defensor de todo mundo. E não é assim que funciona. Então a gente precisa cuidar. Às vezes o seu vizinho, ele é tão desconhecido de você, parece até que vocês não vivem no mesmo mundo. E às vezes é só um vizinho que você pode dar um tchau, dar um oi. De vez em quando, num ato de bondade aí, você pode comprar uma pizza e mandar para o teu vizinho. Você está com grana aí, está vivendo uma vida aí próspera e tal. Você pode mandar uma pizza lá para o seu vizinho e falar, Jesus mandou te mandar essa pizza aqui para você ceiar com a sua família. Você está amando uma pessoa que às vezes você nem estava se comunicando. Né? E os imigrantes mesmo. Né? Então a Bíblia fala para a gente amar. Compartilhe o amor com os conhecidos e desconhecidos. O seu vizinho não pode ser um desconhecido seu, de maneira nenhuma, tá? O pessoal aí, a galera que você toma ônibus aí todo dia com eles no mesmo horário, cumprimenta, dá um salve para eles aí, dá um oi, dá um tchau e tal, dá um joinha. Então, busque preparar o caminho para levar o amor. E quando você leva o amor, as pessoas sentem-se amadas, porque flui o amor de Deus em você. E aí você está cumprindo a palavra de compartilhar com as pessoas o amor. Os doentes e aflitos ao nosso redor. Gente, como hoje tem doente. O Rodrigo falou que o nome dele é vizinho. Manda pizza para ele. Rodrigo, um mega empresário da nossa igreja, gente. Era para mandar pizza para todo mundo hoje, né? Jesus. E ainda nós temos a Evelyn também, né? Que pode mandar, a filha da Fabiana, que pode ali. A gente já combinou que qualquer dia ela vai comprar umas 15 pizzas e vai levar lá para a igreja no final do culto e vamos fazer uma festa. Isso é compartilhar amor também, viu, irmão? A gente comer junto, compartilhar na ceia é uma delícia.
Os doentes e aflitos, né? Gente, eu já falei para os irmãos, né? Por causa do meu irmão que sofreu um acidente lá, eu fiquei lá mais de 4 horas no pronto-socorro, em uma ala de emergência lá. Gente, meu Deus, como tem gente doente. E como os doentes estão mais sensíveis às aflições, às emoções, e precisam de um compartilhar, precisam de uma orientação nossa, porque nós somos aqueles que já aceitou a revelação de Deus, já recebeu isso de Deus, então nós estamos sendo capacitados para abençoar as pessoas, né? E aqueles que estão doentes, né, estão passando por uma enfermidade, alguma coisa assim, eles ficam, né, as pessoas ficam mais suscetíveis. Elas ficam sensíveis, né? Nós, a gente se comove, se compadece, né, ora por eles, tudo, mas a gente sente com eles as aflições, mas só quem está doente mesmo sabe. Nós tivemos essa experiência, né, recentemente com os nossos irmãos aí, e a gente ficou em constante oração, né? Então a gente precisa compartilhar com esses aflitos também, né? Com esses doentes, com os aflitos ao nosso redor. Amados, compartilhar o amor e tal não é ser bobo não, tá? Porque tem gente que gosta só de querer receber. Às vezes a gente oferece uma cesta básica, convida a pessoa para ir para a igreja e a pessoa não vai não. É triste isso, mas daí a gente já corta. Por quê? Porque o pão que perece, ele vai lá na cesta maravilhosa que nós damos. Hoje nós demos uma cesta aí para um casal, ajudamos um casal, e o marido lá, ele falou, nossa cara, que cestona, só coisa boa. Por quê? Porque Deus tem abençoado o seu povo. E daí nós compartilhamos com as pessoas, né? E você precisa, assim, não ser trouxão. Não, só porque é crente é bobão, nada disso. Na verdade, nós somos o povo mais safo da terra. Nós temos o discernimento espiritual que o Espírito Santo habita em nós, né? Então a gente não pode vacilar. E os doentes e aflitos ao nosso redor, o texto bíblico é Mateus 10:8. Em todas essas situações que a gente falou aqui, ó, nos pobres, os órfãos e as viúvas, os prisioneiros, os imigrantes, os doentes, nós já fomos capacitados pelo Senhor. Você que é um cristão genuíno, um discípulo de Jesus, que ama a palavra de Deus, que tem sede da palavra de Deus, que participa das celebrações, que quer servir, que sonha em ministrar, em ser ministro, de ser um pastor, um ministro da igreja, esses versículos que nós citamos é tudo para os capacitados. E nos doentes aqui a gente tem Mateus 10:8. O Senhor dizendo para nós, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Você vê, nós não podemos. Não, a gente faz tudo por amor. Se o Senhor quer gratificar a gente aí, de alguma forma, amém, glória a Deus, receba. Se Deus estiver dando, receba. Mas nós recebemos de Deus a autoridade para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os depósitos, expulsar os demônios. Tudo isso foi de graça. E nós precisamos ter coragem de orar pelas pessoas, de aconselhar as pessoas, de orientar as pessoas na verdade. Sabemos, a verdade dói. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, mas o verdadeiro amigo fala a verdade. E Jesus, nosso verdadeiro amigo, falou a verdade do começo ao fim e continua falando conosco o tempo todo. E o último aqui dos necessitados do nosso dia a dia, da nossa vida, as multidões sem pastor, sem pastoreio. Como tem gente que não aceita ser pastoreada. Ela está lá com problema social, ela está lá com problema emocional, ela está com problema financeiro, ela está com problema na família, ela está cheia de problema, mas não aceita ser pastoreada. A gente tem que ter paciência, a gente tem que continuar amando e compartilhar amor com essas pessoas para ver se eles abrem o coração, trocam o coração de pedra por um coração de carne, onde o Senhor vai habitar, vai abençoar e vai manifestar a sua glória. Mateus 9,36 diz assim: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O Senhor, ele viu isso, e nós vemos
como nós já falamos, a Renata falou recentemente, das lentes de Deus. A gente precisa ver através do olhar de Deus. Então nós vemos muitas pessoas, a gente quando recebe pessoas de outra igreja na nossa igreja, a gente recebe como se fosse uma pessoa que estivesse aceitando Jesus. Porque ela saiu de algum... Ninguém sai, uma vez eu falei isso para uma pastora, ninguém sai de um ministério, de uma igreja, porque está maravilhoso, está bom demais, então eu tenho que sair. Não, é porque tem algum problema. Às vezes o pastor está fora da direção de Deus, perdeu a visão, não reciclou. Existe muito isso, líder de célula, líder de ministério. A gente precisa estar ativo, a gente precisa ser criativo no Senhor e cuidar das pessoas. Veio de outra igreja? Não, ali cada igreja tem o seu jeito de ser. Quem chega tem que se adaptar àquele jeito e vai prosperar, vai crescer, vai ser abençoado. Então essas multidões sem pastoreio, nós recebemos com alegria. Ah, fulano é problemático. Não, vem. Quer transformação? Quer vida nova através da palavra de Deus? Estamos juntos. É assim que nós compartilhamos o amor com os conhecidos e os desconhecidos. Amém? É isso aí, amados. Então você vê, ó, a gente falou aqui nos conhecidos e desconhecidos, pessoas necessitadas, são os pobres, os órfãos, a viúva, os presidiários, os imigrantes, os doentes e aflitos, as multidões sem pastoreio, são tudo, às vezes, são pessoas com problemas espirituais, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas sociais. E nós fomos capacitados pelo Senhor. Deus já te preparou para fazer a diferença na vida das pessoas que você ainda não conhece e que você conhece. Deus já nos capacitou, o Espírito Santo está em você. Se você é um cristão genuíno, se você vive a verdade do Senhor, se você não é um agente secreto, como a Renata falou, às vezes você é um agente secreto dentro da própria igreja, no trabalho, em casa, na igreja, não pode. Não. Se você verdadeiramente é de Deus, você, mesmo em meio a todo esse caos que o mundo vive, esse desequilíbrio, esse desrespeito com o ser humano, nós somos um povo diferente. Nós somos um povo diferente porque o Senhor já nos capacitou, já nos preparou para abençoar os conhecidos e desconhecidos. Sua jornada com Deus, para você aí que está aí meio lento no negócio e tal, e você foi chamado para compartilhar o amor, aconselhar, abençoar, ajudar. Você é bênção na vida das pessoas. Sua jornada com Deus inclui experiências e capacitação que em algum momento fará a diferença e sentido na sua vida. Esse buscar experiência, orando, aconselhando, não se escondendo, não sendo agente secreto, em algum momento vai fazer uma diferença gigantesca na tua vida com a capacitação. Não adianta você querer falar de Jesus sem conhecer Jesus. Você vai se dar mal, porque o inimigo ele pode se manifestar de alguma forma lá e você perder a oportunidade porque faltou-lhe conhecimento. A Bíblia mesmo fala que a gente não sabe pedir porque a gente não tem conhecimento, a gente tem dificuldade. Então, assim, nós temos aí a célula que é estudo, as mensagens são estudo, CPVIP é estudo, e às vezes você aí é um anão espiritual, né? Mas o Senhor não te chamou para isso não. Nessa jornada nós vamos ter experiência e vamos ser capacitados de um tempo especial de qualidade para conhecer mais o seu Deus. Você precisa dar um tempo para Deus, para ter experiência e se capacitar e você vai passar a ter mais experiência. Então, quando você der um tempo para Deus, é um tempo de qualidade, que nem hoje você está dando, você está paradinho aí, sentadinho, sentindo a presença de Deus, se alegrando. A gente vê aí, a gente tem um grupo legal de irmãos aí. Então, assim, não entre no piloto automático. Não, você não pode. Não, você tem que ir para a igreja com prazer, você tem que assistir, participar da célula com prazer, você tem que desejar as celebrações, estar com os irmãos. Quando for preparado uma reunião, alguma coisa, vá com amor, vá com alegria. Não vai no automático, eu tenho que ir. Gente, não faz isso. Eu quantas vezes já falei isso, irmão, se você ficar nessa vibe aí, cara, às vezes é melhor você nem ir para a igreja. Porque você vai com aquela... Tem de casa, tem que ir, né? Tem que ir, né? Hoje tem culto. Tem que ir. Nossa, gente, a gente precisa ter expectativa, né? De tudo que o Senhor vai fazer, de tudo que o Senhor vai realizar, do que Ele vai falar, qual a palavra vai ser ministrada, né? E a gente receber. É igual quando a gente vai
uma festa, né? A gente quer ir porque a gente quer ver o que vai acontecer, quer se alimentar, quer se divertir, quer se alegrar, né? Então a gente precisa ir com expectativa. Então não vai nessa. Se você sair de casa com essa frase, eu tenho que ir, tem que ir, né? Tem que ser um prazer servir ao Senhor. Se você for com essa frase, você já vai criando um monte de barreira, pelo caminho o inimigo vai ter uma brecha ali para se manifestar, porque você deu possibilidade para ele através dessa frase que não é de amor, que é de um peso, de um pesar terrível, e não é. Servir ao Senhor tem que ser uma honra, tem que ser uma alegria. Você precisa viver isso. Então saia do piloto automático, vai para o manual aí. Não julgue as pessoas pela aparência, só compartilhe Jesus com elas. Não tem que falar da cor do cabelo, não. Ah, o fulano chegou na igreja de cabelo cor-de-rosa. Ué, mas quanta gente na igreja pinta o cabelo de preto? De amarelo, de prata, platinado, hein? Quantas pessoas assim, poxa, Jesus, eu não fui indireto, não, tá lindo, a minha rainha tá linda. Então assim, não fique julgando as pessoas chegou na igreja lá, o fulano às vezes ele chega com uma cara meio carrancuda, porque o ambiente é diferente, ele não tem amigos ali, então já cumprimenta, já dá um sorriso e tal, seja bem-vindo, que legal ter você aqui e tal. Então assim, não vá pelas aparências não, nós não fomos chamados para julgar ninguém pelas aparências, nós precisamos compartilhar, nós fomos chamados para compartilhar Jesus e o seu amor. Compartilhe o amor com os que mais precisam e com os que menos merecem, viu? Então você precisa ter isso dentro de você, de compartilhar o amor do Senhor com os que mais precisam e com os que menos merecem. Os que menos merecem são aqueles desagradáveis, sabe? Assim, nós precisamos... que a gente julga que não merece. A gente julga que não merece e você às vezes nem conhece. É tenso isso aí. Então assim, vamos compartilhar o amor com quem mais precisa, com quem mais precisa e com quem menos merece. Nós fomos chamados para isso. Suas maiores experiências de compartilhar Jesus com as pessoas desconhecidas e conhecidas ainda estão por vir. Então abra o seu coração, vamos compartilhar. Compartilhe o amor com todas as pessoas, porque você vai ser abençoado. A gente vai entrar naquilo que a gente falou aqui, de que a gente está sendo capacitado espiritualmente, nós estamos sendo abençoados financeiramente, as nossas emoções estão buscando o equilíbrio no Senhor, e nós assim, busque a paz com todos, é o social nosso, busque a paz com todos. E buscar a paz com todos, não é ficar chamando o pessoal para ficar comendo carne na tua casa todo dia, nem ficar abraçando todo mundo. Não, é você passar na mesma calçada com a pessoa, dar um oi, dar um salve. E Deus vai nos abençoar. Isso é igreja, isso é compartilhar o amor com os conhecidos e desconhecidos. É compartilhar o amor com todos. Isso é a igreja. Isso somos nós, o povo mais feliz da terra. Amém? Glória a Deus, amados. Mais uma célula, muito gostoso estarmos juntos. Eu sou meio xarope, né, meus irmãos? Eu gosto mesmo, eu não sei porquê, mas eu amo ter esse momento, eu adoro falar, e falar de Jesus é bom demais. Adoro estar na igreja, adoro preparar a mensagem, ministrar. Gente, tudo que é de Deus é maravilhoso, e para mim é uma honra, sendo tão frágeis, tão cheio de problemas, ter a oportunidade de representar o céu na terra. Deus compartilhou o amor comigo e eu preciso compartilhar com as pessoas porque eu quero que todo mundo vá para o céu. Nós somos eternos devedores, né? Porque o Senhor é o doador da vida, Ele nos dá, Ele sempre nos abençoa. Então, como o Valdo disse, é um prazer estarmos aqui, ter você conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe e te dê uma ótima noite de descanso e que a paz do Senhor inunde seu coração. Amém. Olha, eu vou fazer com esse caso aqui porque eu senti. O Chico Cassiano aparece lá na igreja. Chico, nós queremos te dar um abraço e compartilhar amor com você, tá bom? Você é precioso, você é importante para nós. Mesmo à distância, nós sentimos que você é importante para Deus e vai ser mais importante ainda para nós.
Vem fazer uma visitinha para nós e fica sossegado, ninguém vai te arrastar lá para frente não. Nós vamos te abraçar, e se marcar você ainda vai pegar os irmãos aí que são bons de stand-up aí, de contar piada, e vai rir, vai se alegrar, todos juntos, para a glória de Deus. Um abraço para todos vocês. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai maravilhoso. Ah, Pai querido, como é bom servir ao Senhor. Como é bom saber que nós temos o Senhor em nós, agindo em nós, agindo através de nós. Deus, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor tem sido bom demais com o nosso povo, a nossa igreja, as pessoas da nossa vida, Deus. Muito obrigado, Deus, por tanto cuidado, por tanto carinho, por tanta paciência com a tua igreja, com o teu povo, conosco, Deus. Que estamos todos em treinamento, Senhor, e precisamos da tua paciência, do teu cuidado sobre nós. Guarda as nossas famílias, guarda os nossos irmãos, livra-nos do mal, faz-nos crescer em todas essas áreas que nós falamos hoje, Senhor, para que possamos, em qualquer situação que o Senhor quiser nos usar, nós estamos preparados na tua palavra, no amor, no carinho, na paciência, para levar amor às pessoas, para compartilhar amor com os conhecidos e os desconhecidos, ó Deus, com os da família e os que não são da família, para que mais tarde todos, através de aceitarmos Jesus, possamos ser família de Deus. Abençoa as famílias, cuida do coração de cada um. Espírito Santo, traz paz, traz alegria, traz conforto, traz graça, que nós possamos sentir a saúde do Senhor fluir em nós a partir deste momento, daquele principalmente que está passando algum tipo de aflição física, na saúde, no emocional, nas finanças, que nós possamos ter juízo no Senhor. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, ó Deus. É em nome de Jesus que nós oramos e abençoamos cada participante desse tempo conosco. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Boa noite. Glória a Deus, meus amados. Hoje é ela que vai levantar para dar um stop. Shalom.